Boa tarde a todos. Hoje me cabe falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, que é: Meu reino não é deste mundo. Existe uma passagem, acho que todos nós aqui já a conhecemos, em que Jesus é levado à presença de Pilatos. E Pilatos lhe pergunta: És o rei dos judeus? E Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. O homem daquela época não entendeu o que Jesus quis lhes dizer quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Jesus nos falava de um reino não material, de um reino espiritual, aonde ele realmente reina. Então vamos falar da vida futura, que é a nossa vida, a vida do Espírito. Só que antes disso, vamos dar um passinho atrás, bem pequeno, porque não há tempo suficiente para explicarmos desde a nossa vinda de lá para cá. Vamos dar um passinho bem pequenininho. Quando nós estamos no mundo espiritual, sem a veste material, obviamente, nós fazemos uma primeira programação. Essa programação é feita de comum acordo com o nosso orientador espiritual, o nosso protetor, que ele, tanto lá como cá, nos assiste. Esta primeira programação, ela é maravilhosa. Nós prometemos nos reencarnarmos aqui, fazermos tudo direitinho, para que possamos assim evoluir. Mas aí, o que acontece? A única coisa que nós não conseguimos alterar nessa primeira programação é a escolha da nossa família. Isso já está definido. Quem serão o nosso pai e quem será a nossa mãe. Isso nós não alteramos. Então nós vamos vir com o papai e com a mamãe, sem podermos fazermos nenhuma alteração. De retorno à Terra, nós começamos a fazer o quê? Grande parte de nós não esquecemos tudo. Esquecemos a maioria das coisas que prometemos. Então o que acontece? A partir do momento que nós entramos no esquecimento, nós começamos a fazer uma segunda programação. Quando chegamos aqui na Terra, as paixões terrenas nos arrastam, a matéria que está sendo hoje usada também nos arrasta a isso, porque muitas vezes ela subjuga o nosso espírito. E aí nós, conhecendo as paixões terrenas, o que acontece? Vamos fazer então um parâmetro aonde vai existir encontros, reencontros e desencontros. Então vamos começar com talvez um encontro ou talvez um reencontro. Vamos fazer uma analogia para a gente poder entender um pouquinho da evolução e do nosso progresso que nós prometemos do lado de lá e normalmente não cumprimos do lado de cá. Então vamos fazer essa analogia com o namoro. Coisa maravilhosa que é o namoro, não é? No comecinho. Tudo é lindo, maravilhoso. É o homem procurando a sua amada e a mulher procurando o seu príncipe encantado. Então o que acontece no início? O homem simplesmente, ele é todo amor, todo carinho. Ele manda flores, ele manda o cartãozinho, apaixonado. Ele abre a porta para vocês passarem primeiro. É uma coisa linda.
Nem pum ele dá perto de vocês. Mas aí o que acontece? Vem o casamento. Veja como a mulher, ela evolui rapidamente a partir daí. Com o casamento, passado muitos anos do casamento, o homem começa a se esquecer. O homem encarnado, o espírito encarnado, ele começa a esquecer tudo aquilo que ele fez no namoro. Não tem mais flores. Não tem mais cartãozinho apaixonado. E tem muito pum nessa história, porque é assim que funciona. Ele perde completamente aquela visão que ele teve lá atrás. Então, lá atrás, no namoro, ele estava evoluindo. Quando ele casou, ele para de evoluir, por algum motivo. Ele estacionou. Durante o nosso tempo na matéria, quando a gente vem de lá para cá, nós temos uma carga fluídica, uma energia. Vamos compará-la a uma pilha. Bateria, essas pilhas, ou uma bateria de celular, acho que todo mundo conhece. Ela tem uma carga. Essa carga, ela vai baixando, baixando, baixando. É a energia vital que nós trazemos. Cada um de nós volta para cá mais ou menos com uma energia entre 1 ano e 100 anos. Para cada um é diferente essa energia. Vai depender do que estamos fazendo com o nosso corpo material, para a durabilidade ou não dessa energia. A partir daí, dependendo do que nós vamos fazer, nós podemos seguir em frente e aproveitar a oportunidade da evolução, ou podemos simplesmente interromper. Quem aqui pensa na morte? Nós vivemos o nosso dia a dia pensando na morte? Por que que nós não pensamos na morte? Porque isso é inerente ao espírito. Somos espíritos. Nós sabemos que a morte não existe. Podemos até ter medo da morte. E por que o medo da morte? Porque no nosso íntimo nós sabemos que não cumprimos com toda a programação que nós dissemos que iríamos cumprir. É por isso que muitas vezes temos medo da morte. A partir daí, nós precisamos ver então o que nós estamos fazendo com a nossa presente reencarnação. Normalmente aqui na Terra, nós estamos aqui procurando a evolução. Mas você disse lá atrás que a gente acaba não cumprindo. Nem tudo é perdido. A misericórdia divina, tudo que nós fazemos é aproveitado. Tudo, absolutamente tudo. Até os nossos erros, nós aproveitamos. E quando de regresso ao mundo espiritual, pela misericórdia divina, nós temos a oportunidade de lá repararmos os erros que fizemos aqui. Mas para isso será necessário novamente reencarnação, para ver se verdadeiramente o que fizemos lá, para repararmos o mal que fizemos aqui, se nós estamos prontos realmente para isso. Então, aí vem a benevolência da reencarnação. Nós vivemos no mundo, meus irmãos, sem sermos do mundo. Mas é como eu disse, as paixões terrenas nos arrastam para essa situação. E Jesus, quando ele disse, meu reino não é desse mundo, ele estava dizendo que haveria uma vida futura. Não uma vida, desculpe-me, uma vida e várias existências. Porque o espírito, ele tem uma única vida e várias existências aqui na Terra.
E é exatamente essa situação que Jesus nos deixa, que seria seguirmos o processo da evolução. Queiram nós ou não, estamos condenados a evoluir. Podemos demorar mais ou menos. Isso vai depender de cada um de nós. Aqueles que têm mais pressa sabem o que fazer, então evoluem mais rápido. Não arrasta consigo as paixões terrenas. E aquele que não tem tanta pressa vai continuar arrastando as suas paixões terrenas. E é por isso que do lado de lá, muitas vezes, quando deixamos o corpo físico, temos alguns aborrecimentos. Mas fiquem tranquilos, não é o umbral. O umbral ele é destinado a pessoas perversas. Não é para nós. Queremos ou não, de uma forma ou de outra, nós somos caridosos. Dentro da nossa família, com um amigo de trabalho, com um amigo de escola. Muitas vezes praticamos a caridade inconscientemente, sem perceber. Alguém que nos procura para contar um problema e nós, de repente, damos o ombro para ela chorar, é uma caridade. E muitas vezes você evita que ela pratique um ato pior. A pior coisa que existe para um suicida é ele, a partir do momento que ceifou sua vida material aqui na Terra, descobrir no plano espiritual que não cessou nem o problema dele e nem o que ele pensava que iria existir, o nada, o fim, acabou. Não, ele adquiriu muito mais problemas. Aqueles fluidos que nós temos, aquela energia, ele carrega com ele ainda. Por isso, esse sofrimento dele no mundo espiritual. E o que Jesus quis nos dizer foi exatamente isso, que existe a vida futura. E é nisso que nós temos que pensar bastante. Então, meus irmãos, vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos exigir menos e vamos criticar menos. É assim que já é uma forma de nós começarmos a galgarmos este caminho da evolução. No final desse capítulo, existe uma passagem da qual eu, para findar a exposição, nós vamos ouvir agora vamos dizer assim, o depoimento da rainha de França de 1863, que não estava bem ajustada e bem preparada para essa vida futura. Gira, assim, tá? Assim. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra, que trouxe comigo da minha realeza terrena. Nada, absolutamente nada. Rainha eu fui na terra, e como rainha, achei que chegaria no reino dos céus. Ai, que desilusão, que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava tão sem valor, apenas por não terem sangue nobre. Oh, como compreendo agora a inutilidade das honras e das glórias que buscamos na terra com tanta avidez.
Para se conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade sincera, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas sim o bem que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, dissestes que o teu reino não era deste mundo, porque era preciso sacrificar o orgulho e o egoísmo para se alcançar o céu. E os degraus do trono não conduzem até lá. Os homens correm para conquistar os bens da terra como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se desfazem e cedo percebem que se agarraram a uma sombra, desprezando os únicos bens reais e duradouros, os únicos que poderiam lhe servir nas moradas celestiais, os únicos que lhes podem abrir as portas dessas moradas. Tende piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. A prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Obrigado a todos.